Não sei se vocês percebem isso culto a culto, mas pelo menos para mim é muito claro, nítido. Deus, Ele direciona o culto que é para Ele. Ele direciona em todas as ações, para que tudo culmine por um mesmo propósito, por uma mesma direção. Ele dá o entendimento, para que tudo no culto seja direcionado única e exclusivamente para aquilo que Ele quer falar à igreja dele, para aquilo que o Espírito quer ministrar àqueles e aquelas que se dispõem a ir ao culto para ouvir a voz dele. Por que eu estou dizendo isso? Não sei se vocês têm percebido, mas seja na liturgia, seja no louvor, seja na palavra, aquilo que Deus quer falar conosco cada domingo, domingo após domingo, tudo vai na mesma direção, sem nós conversarmos. A liturgia vai na mesma direção, o louvor vai numa direção e a palavra vai na mesma direção, sem a gente combinar nada. Isso é ação de Deus sobre a vida da igreja. Isso é direção de Deus sobre o povo dele. Isso significa que nós estamos caminhando no mesmo Espírito, numa mesma direção, numa mesma palavra, no mesmo entendimento. Isso significa que a igreja está caminhando para o mesmo caminho. Não tem cada um puxando para o lado, mas estamos indo no mesmo caminho. E eu louvo a Deus por isso, porque isso é graça do Senhor sobre as nossas vidas. E é uma palavra do Senhor dispensada para nós essa noite de restauração. É uma palavra do Senhor dispensada para nós nessa noite de entendermos que o nosso destino, a nossa vida, ela não está enterrada. Ela está plantada. Nós vamos entender isso ponto a ponto à medida que a gente for conversando. O Senhor deseja restaurações neste lugar. O Senhor deseja restaurar projetos neste lugar. O Senhor deseja que pessoas com dons já adquiridos e já recebidos, neste lugar, coloque isso à disposição da obra dele, para que o reino dele seja, para que o reino dele possa crescer, para que a igreja seja abençoada. Eu quero conversar um pouco com vocês nessa noite, que o seu destino ele não está enterrado, ele apenas está plantado. Nós vamos entender a diferença de uma coisa para outra. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 4. Nós vamos ler um pouco depois do verso 4 aí, ao verso 8. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Paulo? Quem é Apolo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. Pai, mais uma vez em Teu nome nós nos rendemos na Tua presença. Mais uma vez em Teu nome, Senhor, nós Te pedimos, continua a falar conosco, Senhor. Continua, Senhor, porque Tu és a fonte inesgotável de vida. Continua, Pai, porque o Senhor tem sempre mais para falar e fazer no meio do Teu povo. Que eu diminua e o Senhor cresça, Pai. Eu me submeto totalmente ao Teu Espírito Santo. Que através de mim, Senhor, o Senhor possa ministrar ao Teu povo neste lugar. Continuar ministrando a Tua igreja. Se ainda há, Senhor, ouvidos fechados neste lugar, Pai, em nome de Jesus, abra nessa hora, Deus.
Se ainda há corações frios neste lugar, aquece pelo Teu Espírito Santo. Se ainda há mentes fechadas, Deus, eu oro em nome de Jesus, para que no poder que há em Teu nome, corações, mentes, ouvidos estejam totalmente sensíveis ao Teu Espírito Santo nessa hora. Nos confronta pela Tua palavra. Tira-nos, Senhor, da nossa zona de conforto e nos confronta, Senhor, pela Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade, Pai. E a verdade, ela nos liberta. Mais uma vez, Senhor, fala conosco. Pedimos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. E aqui é o seguinte: Paulo planta, Apolo rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Meu irmão, minha irmã, essa é a maior verdade que você tem que ter na sua vida. Quem faz é o Senhor. Você pode trabalhar, você pode ser inteligente, você pode ser habilidoso, você pode ter conhecimento, mas no final das contas, quem faz é o Senhor. Nós podemos passar por discipulado, por caminhos, por mentoria, podemos passar por terapia, podemos passar por várias coisas. Nós casamos, mas no final das contas, é o Senhor quem faz. Sabe por quê? Porque processos nunca farão o que Deus faz. Sabedoria humana nunca fará o que Deus faz. Juízes nunca farão o que Deus faz. Políticos, não preciso nem terminar a frase. Somente Ele é quem dá o crescimento. Somente é o Senhor que faz. Às vezes muitas coisas na nossa vida não acontecem, porque ao invés de nós plantarmos ou regarmos, nós estamos querendo fazer o papel que é de Deus, que é dar o crescimento. Nós estamos transferindo a responsabilidade de plantar ou de regar. Estamos querendo dar o crescimento para alguma coisa, quando na verdade isso vem do Senhor. À medida que nós nos capacitamos, à medida que nós nos instruímos, Deus vai fazendo as coisas através das nossas vidas. Porque nós estamos plantando, estamos regando, e Deus, Ele vai dar o crescimento. Somente Ele dá o crescimento. E se somente Ele dá o crescimento, porque eu e você, muitas vezes nós ficamos angustiados, porque as coisas não acontecem. Se somente é Deus que dá o crescimento, isso é bíblico, acabamos de ler, e isso é uma verdade, é uma realidade na nossa vida, na história da vida humana. Por que nós ficamos angustiados quando as coisas não acontecem na nossa caminhada? Porque nós ficamos angustiados quando as coisas não dão certo naquilo que nós estamos nos propondo a fazer. O nosso papel é plantar e é regar. O crescimento vem com o Senhor. É tarefa dEle, é o problema dEle resolver. Às vezes nós gastamos muita energia, dispomos de muita energia nossa, querendo fazer com que as coisas aconteçam, quando na verdade esse não é o nosso papel. Tira o foco do crescimento e coloca o seu foco no plantar e no regar. Porque as demais coisas, elas serão acrescentadas na nossa vida. Esse texto está falando de um crescimento que nasce a partir de um lugar escuro. A capacidade de permanecer no escuro e esperar que Deus faça crescer. Por que no escuro, pastor? Porque nós estamos falando de plantação. Nós estamos falando de fases que nós não conseguimos ver. Olha a imagem. A imagem é de uma mão pegando uma terra e algo começando a brotar. O que acontece debaixo da terra, a gente consegue ver?
O que acontece debaixo da terra, a gente consegue enxergar o que está acontecendo ali, todo o processo que está acontecendo. O que acontece no escuro, nós não conseguimos enxergar, não é visível. Nós estamos falando aqui de um crescimento que virá de algo que está escondido. Um crescimento que está longe da minha compreensão. E isso para nós é terrível. Porque nós queremos analisar e entender o crescimento, quando isso não é tarefa minha e não é tarefa sua. A natureza humana, nós queremos entender tudo o que está acontecendo no universo. Aquilo que foge, aquilo que não é palpável às nossas mãos, a gente tem dificuldade de entregar, de deixar acontecer, de permitir que Deus faça. Então, a questão do crescimento, da plantação, de esperar que o crescimento venha, é terrível para nós. Porque nós precisamos viver na dependência e esperar a hora perfeita de Deus na nossa vida. E muitas vezes nós não queremos esperar isso. Nós até falamos: Deus, toma o controle da minha vida. Um dia depois, Deus, só um minutinho, deixa eu só pegar o controle aqui um pouquinho, rapidinho, só para eu resolver o negócio. Nós vivemos numa geração, uma sociedade que vive desenfreadamente o consumismo maluco de fast food. Um exemplo que eu já citei aqui, áudio de WhatsApp. Se eu fizer uma pesquisa aqui, eu tenho certeza, posso calar a minha boca, mas eu tenho certeza que pelo menos 95% do povo aqui ouve o áudio de WhatsApp na velocidade 2. Sim ou não? Eu faço isso. Ainda mais tem gente que manda podcast, não manda áudio. 3, 4 minutos de áudio, fala: Jesus amado, não faz a ligação, é mais fácil. Grava um vídeo, põe no YouTube e depois a gente assiste. É um exemplo básico, bobo, de algo que vem consumindo a gente e a gente não está percebendo. Bota na velocidade 2, se tiver velocidade 10, a gente vai botar na 10. Não vai entender nada, parece aquele narrador de jogo de rádio, sabe? Você não entende nada que está falando. Isso está consumindo. E a gente está trazendo isso para a nossa vida espiritual. A mesma impaciência que nós temos de tratar as nossas coisas, nós estamos usando para com Deus. Falando: Deus, dá para você fazer mais rápido? Porque eu estou com pressa. Como se Deus fosse um servo meu. E tem gente que realmente acha que Deus é obrigado a fazer o que Ele quer. Porque Ele é a santidade pessoal. Nós estamos falando aqui de um crescimento que virá de algo que está escondido. O crescimento que está longe da minha compreensão. E como eu disse, isso para nós é terrível. Mas a Bíblia nos ensina que não é da forma que nós queremos. A Bíblia nos ensina que nós precisamos nos submeter a processos que vêm de um Deus que está sentado no trono, a quem pertence a honra, a glória e o louvor, porque foi Ele que criou todas as coisas. A Bíblia nos ensina que Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Há algo escondido, meu irmão, minha irmã, na nossa vida, esperando o tempo certo para crescer. Há algo que está sendo visto, que não está sendo visto por nós, esperando o tempo certo para aflorar. Você vai entender daqui a pouco o porquê, o que é isso. Há algo que está esperando para em algum momento brotar e se tornar visível para nós e para outras pessoas. Mas para que o broto dê ramos, os ramos, os galhos, as flores, os frutos. Para que tudo isso aconteça, há uma etapa que antecede os ramos, os galhos, os frutos. E essa etapa é uma etapa escura da nossa vida. E é sobre isso também que esse texto está falando. Uma fé que suporta o escuro. Uma fé que suporta
o tempo escuro da nossa vida. Todos nós aqui já passamos. Talvez alguns de nós estamos passando por esse tempo escuro na nossa vida. Veja, não é um tempo sombrio. Deixa eu te falar uma coisa. Satanás não tem poder sobre as nossas vidas. Não é tempo sombrio. São tempos escuros de um plantio. Que à medida que a gente regar, plantar, Deus vai dar o crescimento. Uma fé que suporta o escuro. Uma fé que sobrevive ao que não vejo. Uma fé que sobrevive à escuridão. Ou seja, uma fé que é totalmente dependente da ação de Deus sobre a nossa vida. Deus nos ensina nesse texto algo que precisamos aprender para a nossa caminhada, que é a total dependência de Deus em todas as áreas da nossa vida. Então, quando você planta uma semente, você não planta esperando o fim dela, correto? Você não joga uma semente esperando que ela morra. Você joga uma semente esperando que nasça, que brote alguma coisa. Você planta uma semente na esperança de um dia você voltar e ver ali o broto saindo, ver ali uma planta nascendo, ver ali uma árvore brotando. Porque quem planta, não planta para se despedir. Quem planta, planta para um dia voltar. Vou falar novamente. Quem planta, não planta para se despedir. Quem planta, planta para um dia voltar. E aqui nós começamos a entender que o nosso destino não está enterrado, mas ele está plantado. Muitos frutos, muitas coisas que estamos projetando são como sementes lançadas na escuridão. Mas mesmo na escuridão, se mantém a esperança de que Deus vai dar o crescimento. Eu não consigo entender o processo. Eu não consigo compreender aquilo que está acontecendo. Mas eu tenho uma esperança no Senhor de que um dia vai brotar a semente que eu joguei lá. E aquilo que eu não consigo ver vai se transformar em algo real e visível. E todos vão ver quem é o Deus que eu sirvo. Quem é o Senhor ao qual eu planto, eu jogo a semente e rego todos os dias da minha vida. Nós não gostamos de uma fé que não podemos ver as coisas. Nós odiamos quando não conseguimos apalpar aquilo que pedimos para Deus. E nós clamamos: Senhor, me responde, por favor. Como é difícil nós mantermos uma fé sem conseguir ver algo. Sim ou não? É fácil você manter sua fé quando você está precisando de alguma coisa. É fácil manter a fé quando a gente olha para a nossa conta bancária e fala aí, esse mês as contas não vão bater, não vão fechar. É fácil a gente manter a fé quando chega no meio do mês, a gente olha na despensa e fala aí, Senhor, começa a abrir as portas porque não vai dar. É fácil a gente manter a fé quando a gente ora para que o nosso filho seja curado, nossa filha seja curada e as coisas não começam a acontecer. É fácil manter a fé. É fácil manter a fé, não é? Como é difícil nós mantermos a fé sem conseguir ver alguma coisa acontecendo. Isso para nós humanos, isso é conflituoso. O fato de não conseguir controlar as coisas me dá medo. O fato de não conseguir ter segurança me dá medo. E é nessa hora que muitos desistem da fé. É nessa hora que muitos vão para casa. É nessa hora que muitos desviam. É nessa hora que muitos começam a questionar. Começam a questionar Deus, a duvidar da ação de Deus. Porque o fundamento está na semente. E não está no Deus que dá o crescimento. Porque quando o fundamento está na minha força de jogar a semente e regar, a hora que o vento bater, eu não vou ter força para olhar para o Deus que dá o crescimento. A minha fé não está fundamentada na semente e na água que eu jogo. A minha fé está fundamentada na cruz de Cristo, que está vazia, porque Ele nos libertou e nos dá uma vida em abundância. A nossa fé precisa estar fundamentada em Cristo. E não no sonho, no projeto, na vontade, nas vontades que eu tenho. Porque isso são minhas.
E se são minhas, pode dar certo, como podem falhar. Mas quando eu estou aliançado, fundamentado na palavra, alinhado com o desejo do coração do Pai sobre a minha vida, meu irmão, pode bater o vento, pode vir a chuva, pode vir um temporal, pode vir um ciclone, pode vir um fogo, nada vai abalar, porque está fundamentada em Cristo Jesus. Lembra da casa firmada sobre a rocha e a casa firmada sobre a areia? Quando vem a água, o vento bateu, levou a casa, mas aquela que estava firmada sobre a rocha, ela permaneceu firme. Qual é a rocha? A rocha é Jesus Cristo. É ali que a nossa fé precisa estar fundamentada. É ali que a certeza e a esperança de um amanhã glorioso que Deus tem para cada um de nós, ela precisa estar fundamentada. Talvez quantos de nós aqui hoje plantamos sementes lindas lá atrás, mas nós abandonamos, porque nunca mais nós voltamos no campo para poder regar. Talvez quantos de nós aqui jogamos a semente de fazer uma faculdade, de fazer uma viagem. Quantos de nós aqui jogamos a semente de mudar de vida, de ser próximo em alguma área. Quantos de nós aqui jogamos a semente de orar pelos nossos filhos, filhas, maridos, esposas, que hoje não estão na igreja. Quantas vezes nós jogamos a semente de desejo do nosso coração, mas na caminhada, porque era algo que está no escuro e nós não apalpável, nós não estamos conseguindo ver. Na caminhada isso foi ficando para trás. E a gente não voltou mais para regar. A gente não voltou mais para fazer o nosso papel, que é plantar e regar. Porque se tivéssemos feito, Deus já teria dado o crescimento. Olha só o que diz em João 12, 24. Digo-lhes verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Existe uma luta oculta, existe uma luta que nós não vemos, fora dos holofotes. Existe uma luta fora dos laudos médicos. Existe uma luta fora das vitórias humanas, uma luta que é solitária. Uma luta que às vezes quem olha acha que nada está acontecendo. Mas o coração daquele que planta sabe o que está acontecendo embaixo da terra. Porque por mais que eu faça a minha parte, quem dá o crescimento é o Senhor. Deus está falando aqui que existe uma luta. Jesus está falando aqui que existe uma luta, que às vezes a gente não enxerga. Mas aquele que planta, sabe o que plantou, e está regando, e sabe que vai dar o fruto. Porque é o Senhor que está fazendo crescer. Em nome de Jesus, a escuridão não vai matar você. Em nome de Jesus, essa escuridão não vai matar os seus sonhos a partir de hoje. Em nome de Jesus, essa escuridão não vai matar mais os seus desejos, aquilo que você plantou lá atrás. Lembra que eu disse, Deus está restaurando sonhos neste lugar, restaurando desejos neste lugar, coisas que foram jogadas lá atrás. Eu creio nisso em nome de Jesus, mas não é pela palavra que sai da minha boca, mas sim pela vontade e pela palavra que sai da boca de Deus e pela vontade nossa de começar a agir e talvez voltar lá no campo onde nós plantamos e começar a regar para que o crescimento venha da parte de Cristo Jesus. Essa fase de não conseguir enxergar o destino não vai matar a sua vida em nome de Jesus. Talvez a desesperança do amanhã tomou conta da sua vida. Mas eu creio e profetizo isso em nome de Jesus, de olhos abertos. Você vai sair daqui cheio de esperança naquele que se entregou na cruz no Calvário para te trazer uma vida e uma vida em abundância, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai sair daqui com o coração alinhado ao coração do Pai e na certeza de que Ele está dando o crescimento à medida que você for regando e for plantando nele, porque é Ele que faz acontecer todas as coisas. Diga quem está
para quem está do seu lado, a sua fé vai sobreviver a essa fase, em nome de Jesus. Porque está plantado, não está enterrado. Você plantou, você não enterrou. Já percebeu que plantar e enterrar são processos parecidos? Quando eu vou plantar ou quando eu vou enterrar, é a mesma coisa. Nós abrimos um buraco, colocamos algo ali. Quem olha de longe ou que olha de fora pensa que é a mesma coisa. Mas, para quem faz, tem uma diferença gigantesca entre plantar e enterrar. Sabe uma das diferenças grandes que tem entre uma coisa e outra? Quem enterra faz para nunca mais voltar. Mas quem planta, você planta, joga água e sabe que no tempo certo vai brotar em Cristo Jesus. Entendeu a diferença entre enterrar e plantar? Quantas coisas você já enterrou na sua vida? Sendo que Deus mandou você plantar e não enterrar. Talvez, quantos dons Deus entregou a pessoas aqui, que estão aqui nessa noite, para honrar e glorificar o nome dEle, mas a gente enterrou os dons. Por N motivo. Quando na verdade o dom não é para ser enterrado. Deus planta o dom no nosso coração. E à medida que nós buscamos, Ele vai aperfeiçoando e vai brotando coisas dentro de nós. Ele vai nos usando para a honra e glória do nome dEle. Deixa eu te falar uma coisa. Todo louvor na presença de Deus não é um enterro, é um plantio. Toda adoração na presença de Deus não é um enterro, é um plantio. Toda fé na presença de Deus não é um enterro, é um plantio. Porque Ele dá o crescimento. Meu irmão, minha irmã, todo choro que você já teve não foi por conta de um enterro, mas foi por conta de um plantio, que o Senhor vai dar o crescimento na sua vida. Toda vez que você ergue a sua mão e adora o Senhor, você não está enterrando algo, mas você está plantando algo na sua vida espiritual, que vai ecoar para a eternidade, para a honra e glória do nome dEle. Em nome de Jesus. O diabo está 24 horas por dia falando, está enterrado, desiste. Não vai mais lá, não adianta mais, ei, você não tem mais capacidade. O diabo está 24 horas por dia falando, ei, você já é um derrotado, Deus não te ama, olha só o que você fez. Mas o Espírito Santo de Deus está falando para mim e para você nessa noite, você vai conseguir, porque você é um vencedor em Cristo Jesus. A morte de Cristo na cruz foi para nos trazer vida, e uma vida em abundância, para que o nome dEle seja exaltado e glorificado. Você não enterrou, você plantou. Satanás é um mentiroso, é um derrotado, é um fracassado. Não tem mais tempo, meu irmão, minha irmã, da igreja ficar discutindo coisas que são do inferno, porque ele não tem poder sobre as nossas vidas. A igreja precisa concentrar suas forças naquilo que é eterno, em Jesus, porque Jesus nos deu poder para pisar na cabeça das serpentes e expulsar demônios de onde nós estivermos. Em nome de Jesus. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, não está enterrado, está plantado. Porque quando nós enterramos alguma coisa, nós enterramos para nos livrar. Mas você planta porque tem uma esperança de um dia vai brotar alguma coisa. E sabe o que é lindo no plantio? É que a semente sempre se transforma em algo muito maior do que ela. Consegue entender isso? Isso é lindo, não é, no plantio? A gente joga uma sementinha, mas ela vai se transformar em algo muito maior do que ela. Conseguiu entender na sua vida ou não? O que você plantou vai dar um fruto muito maior do que a semente que você jogou. O que você tem plantado e regado vai dar um fruto muito maior do que a semente que você jogou lá atrás. Não
tente fazer com que as pessoas entendam o que você plantou. Sabe por quê? Porque a fé e a esperança é algo individual. Não tente explicar para as pessoas o que você tem plantado. Porque elas não vão entender. Porque elas não têm a fé que você tem. Elas não têm a esperança que você tem. Elas não vão conseguir discernir aquilo que você está fazendo. Mas quem planta, sabe o que está plantando. Quem rega, sabe que vai brotar e vai dar o crescimento em nome de Jesus. É por isso que você foi plantado onde você está. As pessoas talvez não entendam. Talvez as pessoas não entendem como você muitas vezes não entende, como eu também muitas vezes não entendo. Mas deixa eu te falar uma coisa nessa noite, calma. Calma, sabe por quê? Porque vai brotar em nome de Jesus. Calma, sabe por quê? Porque vai frutificar em nome de Jesus. Aquela oração no quarto de madrugada, aquele choro no carro indo para o trabalho, aquela mão que você estende sobre o teu filho, filha, marido, esposa, e ora para que ele se converta. Aquele choro de dor que você fala, nossa, não tem ninguém para me ajudar, eu não consigo mais, eu não aguento mais. Ei, calma. Porque quando nós plantamos e regamos em Cristo, a resposta do céu vem sobre a nossa vida. A resposta do Senhor vem sobre a nossa casa. Porque Ele não está com os olhos e com os ouvidos tampados ao nosso respeito. A palavra de Deus diz que Ele inclina os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor. Deus não está apático à minha e à sua dor, à minha e à sua aflição, mas Ele está com os ouvidos, com os olhos atentos àquilo que nós estamos fazendo. Por isso o nosso plantio, e quando nós vamos regar, nós precisamos crer que o crescer e o brotar vem do Senhor Jesus, e vai vir em nome de Jesus. Porque Ele não é homem para mentir, Ele não é filho do homem para se arrepender daquilo que diz. Talvez de uma hora para outra Deus te colocou numa terra escura. De uma hora para outra você não entende nada do que está acontecendo. Até ontem estava tudo bem. Até ontem estava tudo certo, mas de uma hora para outra o jogo virou. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, calma. Sabe por quê? Porque se estamos plantando no Senhor, se estamos regando no Senhor, Ele está cuidando do crescimento, e no tempo dele as coisas vão entrar no eixo, e no tempo dele as coisas vão acontecer. Mas enquanto isso não acontece, Ele está caminhando do seu lado, falando: filho, filha, calma, porque eu estou aqui. A semente sempre vai brotar maior do que ela foi plantada. Deus te coloca em fases às vezes escuras, porque é a única forma de você ser maior de como começou a batalha. Deus te planta em lugares difíceis de viver, porque é a única forma de você se tornar grande em Cristo Jesus. Às vezes a gente não entende por que a gente está passando por alguma determinada situação, mas é Deus nos plantando em determinados lugares para mostrar que nele nós somos grandes em Cristo Jesus, que nele nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Deus nos planta em determinados lugares para dizer para mim e para você: eu estou permitindo tudo isso, eu estou te provando na escuridão, eu permiti que você não tenha mais o controle, para eu te mostrar que eu sou seu Pai, eu sou o seu Senhor, e no tempo certo a vitória vai chegar em nome de Jesus. Não tenha medo da escuridão. Sabe o que nós precisamos ter medo? Precisamos ter medo de perder Deus. Nós precisamos ter medo de perder a sensibilidade do Espírito Santo. Não tenha medo de não enxergar nada. Tenha medo de perder a fé. Porque se Ele estiver com você, a escuridão não te mata. Se Ele estiver com você, a falta de resposta não te mata. Se Ele estiver com você, Satanás não te mata.
porque Ele está com você. Deixa eu te falar uma coisa. Quem tem um chamado de Cristo, nada pode matar aquele que tem um chamado do Senhor. Pastor, eu não tenho chamado. Tem sim. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Esse é o seu e esse é o meu chamado. Quando temos chamado, a doença não vai nos matar. A dificuldade financeira não vai nos matar. A nossa vida, a dificuldade conjugal não vai nos matar. Quando nós temos o chamado, Satanás falando 24 horas por dia que nós somos derrotados, não vai nos matar. Sabe por quê? Quem dá o chamado é Ele que sustenta. Se Ele dá o chamado, Ele provisiona. Se Ele dá o chamado, Ele abre a porta. Ei, se Deus te chamou para ir pregar o Evangelho, se Deus te chamou para fazer a diferença onde você tem caminhado, meu irmão, minha irmã, calma, porque as coisas vão acontecer, porque Ele já está provisionando todas as coisas. No dia de amanhã, na segunda-feira, Ele já está lá, porque Ele é o Senhor do tempo e Ele já preparou todas as coisas para mim e para você. A semente nunca dará o fruto se ela não for sufocada pela escuridão. Já parou para pensar nisso? Se eu jogar a semente aqui, vai acontecer alguma coisa? Mas para a semente dar fruto, ela precisa ser sufocada pela escuridão. O texto que nós lemos diz, Jesus disse o quê? Até que ele morra. Para nós darmos frutos, nós precisamos morrer para começarmos a viver para Cristo Jesus. Quando parece que é o fim, quando parece que não tem mais saída, é exatamente nesse momento que o jogo começa a virar. É exatamente nesse momento que Deus começa a dar o crescimento. Deus está dizendo, não esquece nada, não vira as costas para nada. Porque um planta, o outro rega, e Deus sabe a hora de dar o crescimento. E Deus está falando, eu sei o momento, sou eu que digo que vai brotar, sou eu que digo que vai nascer, porque o crescimento é tarefa do Senhor. A minha e a sua tarefa é plantar e é regar. Até que o broto não nasça, sabe o que nós temos que fazer? Regar. Vai orando, vai regando, vai perseverando, vai chorando se preciso for, mas vai regando e vai plantando, porque Deus vai dar o crescimento, porque a hora dele é perfeita, porque Deus já está no nosso futuro. Então creia em nome de Jesus, não é um enterro, é um plantio. Não está enterrado, está plantado. Não está enterrado, está plantado. Você vai se transformar em alguém que nunca jamais imaginou, porque Ele está dando crescimento. Essa aqui não é uma palavra de motivação. Eu não sou coach. Estou falando aquilo que está na palavra. Nós vamos nos transformar em pessoas que nós nunca imaginamos, quando nós plantarmos e regarmos, direcionados por Cristo Jesus, e esperar que Ele dê o crescimento no tempo dEle, na hora dEle, porque Ele é perfeito. Deixa eu falar uma coisa para você, não é o fim. Sabe por quê? Porque você está plantado. Não tenha medo da escuridão. Sabe por quê? Porque Ele é a luz do mundo. Paulo planta, mas Apolo rega. Não adianta de nada estar plantado sem água. O plantio é importante para revelar a semente, mas a água nos faz crescer. Mas manter a semente no processo é importante através de regar. Às vezes a nossa vida parece um deserto, porque nós estamos secos. Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Qual foi a última vez que você chorou na presença do Pai? E clamou de verdade na presença dEle, dizendo, Senhor, pela minha força não vai mais. Quantas vezes você regou a semente que você lançou na terra com choro na presença de Cristo? Pessoas olham de fora e dizem, está enterrado. Mas você está lá jogando a água, que seja de um choro, que seja de lágrima, mas você está regando. Mas pastor, como que eu vou jogar água se eu não tenho força? Como que eu vou jogar água se eu não tenho resposta?
Salmo 126, verso 6. Olha o que diz a palavra de Deus. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Aquele que sai chorando, jogando a semente, lançando a semente, voltará com alegria, trazendo na sua mão o quê? Os seus feixes, ou seja, a colheita. Não tenha vergonha. Se precisar chorar, chore. Se precisar clamar, clame. Sabe por quê? Porque o retorno vai ser cheio de alegria em nome de Jesus. Não para de regar, não para de clamar, não para de orar. Muitas vezes não terá glória, muitas vezes não terá aleluia. Muitas vezes na oração nossa não vai ter língua estranha. Muitas vezes a nossa oração será só com choro. Mas aquele que planta chorando vai voltar com seus feixes cheios para a honra e glória do nosso Deus. Deus não te enterrou, Deus te plantou e a semente ela vai brotar. Quem sabe lidar com o processo do plantio, quem não sabe lidar com o processo do plantio, nunca será transformado. Sabe por quê? Porque ele enfia a mão no buraco, na terra, e ele tira a semente antes da hora. Nós que estamos sendo plantados por Cristo, nós precisamos suportar as fases difíceis, para que o processo do Senhor, que é perfeito na nossa vida, ele possa se cumprir. Quem passa pelo processo, não precisa fazer média para ninguém. Quem passa pelo processo, não precisa ser bajulador. Quem passa pelo processo não precisa pagar propina. Quem passa pelo processo não precisa fazer coisas que lá no mundo a gente vê as pessoas fazerem para poder crescer. Mas quem passa pelo processo com Cristo sabe que na hora certa nós vamos crescer em nome de Jesus. Quem passa pelo processo sabe aonde está, porque tem alguém maior do que ele cuidando da vida dele. Quem passa pelo processo sabe que a escuridão não pode parar. Quem passa pelo processo sabe que o medo não pode parar. Quem passa pelo processo sabe e adora a Deus, porque sabe que aquilo que Ele faz é muito melhor do que nós pedimos, nós sonhamos e nós desejamos. Sabe o que diz lá em Lucas 6,38? Daí, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida que medirdes, também vos medirão de novo. Há uma chave aqui para nós nessa noite. Sabe o que Deus está dizendo? De acordo com o que você me dá, eu te dou. A força que você me entrega é a força que eu te entrego. A fé que você me entrega é a fé que eu te entrego. A esperança que você me entrega é a esperança que eu te entrego. A medida que você usar para medir, será usada para medir você. A medida que você regar é a medida que você será transformado. Sabe o que nós precisamos fazer? Regar. Como está o seu relacionamento com Deus? Quanto tempo do seu dia você tem investido com Deus? Como está o seu momento secreto com Deus, o seu a sós com Ele? É bíblico. Como que está? Porque às vezes o processo está demorando muito, porque nós não estamos buscando como deveríamos buscar. Nós falamos aqui durante 7 domingos, hoje nós finalizamos a escola dominical sobre os 7 pecados capitais. E uma das coisas que nós falamos é sobre o pecado da preguiça. E uma das definições que nós demos para a preguiça é: ela nos afasta daquilo que nós deveríamos ser. Às vezes nós estamos colocando outras coisas na frente, se não buscar ao Deus verdadeiro, para que possamos regar, e no tempo dele as coisas acontecerem na nossa vida. Regue, porque tem uma promessa do Senhor. Apocalipse 21:4 diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Alguns terão lágrimas, outros terão água.
Mas seja o que for, meu irmão, minha irmã, regue para que tenha o crescimento. Regue para que tenha o crescimento de Cristo Jesus. Você não faz crescer, mas você faz o processo continuar andando. Deus pode plantar, regar e dar o crescimento? Pode, Ele é Deus. Mas Ele espera que a gente faça a nossa parte, porque a dele já está garantida. Você não faz crescer, mas você faz o processo continuar. Regue, porque você não está enterrado, você está plantado. Ei, a sua vida não está morta. Há uma vida de Cristo Jesus sobre você e sobre mim. Há uma esperança de Cristo na cruz sobre a minha e sobre a sua vida. Confia nele, porque Ele está trabalhando. Deus está forjando na escuridão algo que a luz do sol nós não conseguimos ver, mas Deus está ensinando na hora do desespero, nós orarmos, nós regarmos. Deus está ensinando a quando faltar alguma coisa, nós o adorarmos. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Ele sempre será Deus sobre as nossas vidas. Abra comigo Isaías 43, vamos ler o verso 1 e 2. Mas assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aleluia. Essa promessa sobre a minha e sobre a sua vida. Suporta o processo, porque a última palavra vem do Senhor. Suporta o processo de dor, porque a última palavra vem de Deus. Olha o que Ele está dizendo. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelo rio, você não vai se afogar. Quando passares pelo fogo, você não vai se queimar. Meu irmão, minha irmã, suporta o processo, porque a última palavra vem do Senhor. Esquece o homem, esquece a vizinha, esquece os capeta. Quando ele manda, tudo obedece a voz do Criador, aquilo que sai do céu sobre a minha e sobre a sua vida. Sabe o que nós temos que fazer? Regar a semente. Confessa a verdade para a alma, porque vai brotar muito maior do que aquilo que foi plantado. Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda eu o louvarei. Se nós não calarmos a nossa alma, ela vai nos calar. Se nós não calarmos o nosso eu, ele vai nos calar, nos jogando na depressão, nos jogando na angústia, sendo que Deus tem uma vida, e uma vida em abundância para a nossa caminhada. Não significa que é um mar de rosas, porque a vida com Deus não é um mar de rosas. A vida com Deus, ela é difícil, ela é conflituosa para nós, ela não é fácil, mas ela é extremamente prazerosa. Sabe por quê? Porque em meio às dificuldades, Deus vai andando junto com a gente. Em meio aos obstáculos, Deus nos pega pela mão e nos faz passar por Ele. Quando nós estamos andando com Deus, a semente que nós jogamos e regamos, Deus vai dando crescimento na nossa vida. Regue a semente, confesse a verdade para a alma. Diga para a alma: oh, aquieta aí, porque eu sei o Deus que eu tenho crido.
Eu não sei se você, eu não sei você, mas eu escolhi confiar em Deus. Eu escolhi confiar em Deus em todo o tempo. Eu não abro mão disso. Tem hora que é difícil? Tem, na maioria das vezes. Pastor, já pensou em desistir? Já. Não vou ser nenhum hipócrita aqui não. Já pensei em desistir muitas vezes. Mas eu sei aonde eu joguei a semente. E eu sei que eu tenho regado. E eu sei que meu Redentor vive. E vai brotar, vai nascer e vai dar fruto para a honra e glória dele. Eu sei aonde eu joguei a semente. Não abra o buraco para retirar a semente. Não faça isso, meu irmão, em nome de Jesus. Sabe por quê? Foi isso que Abraão fez. Quando Deus disse a ele que daria um filho. A promessa demorou 9 anos. Abraão achou que a semente não iria mais brotar. O que ele fez? Ele meteu a mão na terra, arrancou a semente. Ele criou um vazio particular dentro dele mesmo. Sabe por que isso aconteceu? Porque Deus respeita. Se você quiser criar o seu processo particular, Ele não vai te punir por isso. Se você quiser criar o seu processo particular, você mesmo faz e se resolve. Para Deus está tudo certo. Mas o que começa com Deus, termina com Deus. O que começa sozinho, termina sozinho. Então hoje, sabe qual a palavra que Deus tem para mim e para você? Apenas regue. Paulo plantou, Apolo regou, mas o Senhor fez crescer. Para de se sentir culpado porque ainda não cresceu. Não é a minha e a sua tarefa. Para de se sentir culpado porque as coisas ainda não deram certo, porque o crescimento vem dele. A pergunta de Deus é: a terra está úmida? A terra do seu coração está úmida? Porque quando queremos fazer a parte dele, nós esquecemos de fazer a nossa. A flor só vai brotar quando nós regamos. E quando nós queremos dar o crescimento, a gente deixa de regar para querer fazer a parte de Deus. A pergunta de Deus para mim e para você é: a terra do seu coração está úmida? Em outras palavras, você tem regado aquilo que você plantou? Ou você já enterrou e fala: quer saber de uma coisa? Não quero mais saber de nada não. Para mim já deu. A pergunta de Deus para mim e para você é: a sua terra, a terra do seu coração está úmida, você está regando? Ou não tem mais choro? Ou será que não tem mais fé? Ou será que, quer saber uma coisa? Para mim tanto faz, já deu. Ou será que nós estamos igual o grande profeta, teólogo dessa geração chamado Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Muitos sonhos e projetos já eram para ter acontecido, se nós tivéssemos regado no tempo certo e colocado diante de Deus no tempo certo. Mas a gente deixou, porque talvez a gente orou uma noite só e não aconteceu no meu tempo. Sabe por quê? Porque não é no meu, não é no seu tempo. O tempo dele é perfeito. Regue aquilo que você já plantou nele. Sabe por quê? Porque ele ainda não perdeu o controle. E não vai perder o controle nunca. Porque ele é Senhor e ele é Deus sobre todas as coisas. O seu destino não está enterrado. Ele está plantado. Nós estamos regando? Ou nós vamos deixar para Satanás jogar na nossa cara? Continuar jogando na nossa cara que somos derrotados, fracassados, que não vamos conseguir, que não somos capazes. Eu não sei qual é a sua escolha.
A minha escolha é continuar regando. Porque eu sei em quem eu plantei. Eu sei aonde que eu joguei a semente. E eu sei que no tempo dele vai dar fruto. Porque Ele é Deus sobre a minha vida. Ele é Deus sobre a minha casa. Ele é Deus sobre os meus sonhos, sobre os meus projetos. Ele é Deus, Ele é Senhor. E vai dar fruto em nome de Jesus. É noite de nós revisitarmos as nossas vidas. E pensarmos aonde nós jogamos a semente. Olharmos para trás e revisitarmos aquilo que Deus, os dons que Deus entregou e a gente enterrou. Não vou mais fazer porque nada dá certo na minha vida. Não vou mais fazer porque não quero mais. É hora de nós olharmos para trás e revisitar aquilo que Deus, a semente que nós jogamos na terra e paramos de regar, porque ainda está plantado. A semente ainda está lá. Mas sabe por que não deu fruto? Porque a gente deixou ela e a gente se preocupou com outra coisa, se não regar a semente. Meu irmão, minha irmã, se Deus tem uma palavra para nós nessa noite de sonhos restaurados, de projetos renovados, se Deus tem uma palavra para nós nessa noite de um tempo novo na minha e na sua vida, eu não sei você, mas eu não quero deixar isso passar batido. Eu não sei você, mas eu não quero deixar isso para trás. Se preciso for voltar anos atrás e começar a regar tudo de novo, eu vou fazer, em nome de Jesus. Se Deus tem uma palavra para nós, já há uma palavra do céu liberada sobre a minha e sobre a sua vida. O que nós precisamos fazer? Senhor, eis-me aqui. Aonde é que ficou que eu preciso regar novamente? Aonde é que ficou que eu preciso revisitar, regar novamente, para que haja fruto em nome de Jesus? Sabe por quê? Eu e você, nós não estamos enterrados, nós estamos plantados para a honra e glória do nosso Deus. Se coloque em pé em nome de Jesus. Quero te convidar a orar nessa hora. Ore aí mesmo no seu lugar. Mas se você quiser vir ao altar, fica à vontade. O altar não é meu, o altar não é da igreja, o altar é do Senhor. Mas ore. Eu não sei qual semente você deixou de regar. Eu não sei qual é a semente que você talvez esteja achando está enterrada, não vai mais dar em nada. Eu não sei qual é. O que eu sei é que existe um Deus, e esse Deus está aqui nessa noite falando para mim e para você: rega, continue regando, continue plantando, porque o crescimento eu vou dar, porque o fruto sou eu que vou dar. Ore ao Senhor, clame a Ele, peça para que o Espírito Santo traga sobre a sua mente e coração, para que você saiba o que pedir, o que colocar diante do Senhor. Faça isso em nome de Jesus.
Talvez você fale: Senhor, eu não consigo me alegrar. Eu não consigo me alegrar porque os meus olhos ainda não veem, meu coração ainda está fechado, a minha mente ainda não consegue fluir, Senhor, como deveria fluir. Meu irmão, minha irmã, a escuridão não vai te matar. Meu irmão, minha irmã, o dia mau não vai te matar. Aquilo que sai da boca de Satanás não vai te matar. A depressão não vai matar, a angústia não vai matar, o medo do amanhã não vai matar. O não conseguir vislumbrar algo novo não vai matar. Sabe por quê? Porque temos um Deus, temos um Senhor, temos um Pai, que apesar de todas as formas que estamos andando, Ele tem um novo amanhã preparado para mim e para você. Temos um Deus que não vai deixar nada matar o nosso futuro, porque nós estamos colocando nele a nossa expectativa. Nós estamos colocando nele a nossa vontade, os nossos desejos. Em nome de Jesus, se alegra no Senhor. Não é porque Ele está dando algo, é porque Ele já fez tudo por nós, em Jesus, na cruz e na ressurreição de Cristo Senhor, o nosso Pai. Se alegra em Jesus, porque há um tempo novo para mim e para você. Se alegra em Jesus, porque nessa noite sonhos estão sendo restaurados, projetos estão sendo restaurados, vontades estão sendo restauradas. Se alegra nessa noite, porque Deus está pegando você, te levando lá onde você colocou a semente, achando que estava enterrada, e está mostrando para você: está plantado, não está enterrado. Está plantado, não está enterrado. Está plantado, não está enterrado. E se não está enterrado, se não está enterrado, ainda tem vida. Se não está enterrado, ainda há futuro. Se não está enterrado, ainda há provisão de Deus. Se não está enterrado, ainda há o milagre de Deus para acontecer, e o fruto vai brotar, o fruto vai vir para a honra e glória do nome do Senhor Jesus.
Fale comigo assim: Satanás. Não, irmão, não é com essa boca mole, não. Não é com boca mole, não. Enche o peito. Enche de coragem e de autoridade. Fala comigo assim: Satanás, a minha vida não está enterrada. A minha vida está plantada em Cristo Jesus. Tudo aquilo que ficou para trás, o Senhor, nessa noite, vai começar a restituir. O Senhor, nessa noite, vai me ajudar a continuar regando, e vai brotar, vai dar fruto, para a honra, para a glória e para o louvor de Cristo Jesus, o Senhor e o meu Salvador. Aleluia! Oh, aleluia! Saia daqui falando nessa noite: está plantada e vai dar fruto, em nome de Jesus. Saia daqui falando nessa noite. Saia daqui regando a semente nessa noite. Saia daqui regando em oração, em jejum, em súplica. Saia daqui, se preciso for, meu irmão, minha irmã, regue em choro, mas regue a semente, porque a palavra de vitória já foi liberada sobre a minha e sobre a sua vida. A palavra de vitória já foi liberada sobre essa casa de oração. A palavra de vitória já foi liberada sobre a minha e sobre a sua casa. Regue, porque não está enterrado, está plantado e vai dar fruto em nome de Jesus. Vira para quem está do seu lado e fala assim: vai dar fruto, vai dar fruto em nome de Jesus. E o fruto será muito maior daquilo que você está plantando hoje. O fruto será muito maior do que você está pensando, do que você está imaginando, do que você está orando. E o fruto será muito maior, porque o Senhor que nós servimos, Ele faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos, oramos e suplicamos e colocamos diante dEle, porque Ele é Deus sobre todas as coisas, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, aplauda aquele que vive, aquele que reina, aquele que governa sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar para nós encerrarmos o nosso culto nessa noite. Pai de amor e de graça, não há outra palavra no nosso coração, Senhor, que não seja mais uma vez gratidão. Não há outra palavra no nosso coração, Senhor, ao sairmos daqui nessa noite, que não seja mais uma vez, ó Deus, muito obrigado, porque ainda pecadores que nós somos, ainda pequenos que somos, a Tua graça e a Tua misericórdia vem sobre nós. O Senhor inclina os Teus ouvidos para ouvir o nosso clamor. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque nós viemos aqui nessa noite para adorar ao Senhor.
para louvar ao Senhor. E pela tua graça e misericórdia, nós saímos daqui cheios da tua presença, Senhor, cheios do teu Espírito Santo. Saímos aqui, Senhor, cheios de autoridade, para falar, Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vinha, ainda que não haja alimento nos campos, Senhor, nós nos alegraremos no Deus da nossa salvação. Isso só acontece, Deus, porque é o Senhor que está agindo nas nossas vidas. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Que ao retornar para as nossas casas, os teus anjos guerreiros estejam acampados ao nosso redor, protegendo, guardando, nos livrando, Senhor, de todo mal. Pai, que essa semana que se inicia no dia de hoje, Senhor, seja uma semana de vitória em Cristo Jesus. Seja uma semana próspera em Cristo Jesus. Seja uma semana de bênção em Cristo Jesus. Porque nós nos alegraremos no Senhor. E temos a certeza de que se estamos regando a semente, ela vai brotar e vai dar fruto para a honra, para a glória e para o louvor daquele que vive e daquele que reina eternamente. E esse alguém é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Entregamos ao Senhor o nosso culto, entregamos ao Senhor as nossas vidas. Continua conosco. Nós te pedimos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. E que a bênção do Deus Pai, o Senhor que fez os céus e a terra, o Senhor Todo-Poderoso, que a bênção do Deus Filho, aquele que veio para nos dar vida e uma vida em abundância, que a bênção do Deus Espírito Santo, aquele que é o nosso companheiro de todas as horas, que essa bênção triuna do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que ela seja conosco e conosco ela permaneça, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu irmão, irmã, que Deus te abençoe nessa semana, que Deus abençoe a sua vida. Você não está enterrado, você está plantado para a honra e glória do nosso Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.